O turminha do terceiro AB. Na verdade, eu já estava com saudades de vocês, por incrível que pareça. Nós vamos ver hoje 27/3, aula 6 da página 130, ligações covalentes, tá bom? Para isso, tem um triângulozinho que a gente tem que decorar. Decorar não precisa, memorizar talvez, mas é assim. Os principais não metais: hidrogênio, carbono, nitrogênio e fósforo, oxigênio e enxofre, flúor, cloro, bromo e iodo. O hidrogênio ele tem um elétron de valência. Elétron de valência são aqueles elétrons da última camada. O carbono tem 4. O nitrogênio e fósforo 5, oxigênio e enxofre 6, flúor, cloro, bromo e iodo 7. Nós já estudamos, mas vamos revisar. O hidrogênio não tem família, ele é um elemento químico à parte. Agora o carbono, ele tem 4 elétrons na camada de valência, portanto pertence à família 4A ou 14. Nitrogênio e fósforo, 5 elétrons na camada de valência, família 5A ou 15. Oxigênio e enxofre, 6 elétrons na camada de valência, pertence à família 6A ou 16. Flúor, cloro, bromo e iodo, família 7A ou 17, por isso que tem 7 elétrons na última camada. Isso nós temos que guardar. E mais uma coisa, se lembra da teoria do octeto, que eu falei na aula passada, né, para que o elemento químico possa se estabilizar, o átomo de um elemento químico, ele tem que ter 8 elétrons na última camada, exceto o hidrogênio. O hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons na última camada. Ele adquire a configuração do gás nobre hélio. Então, no gás nobre tem a última camada estabilizada, completa. Os demais, todos eles se completam com 8 elétrons na última camada. Ligações covalentes. Na ligação iônica, nós vimos o seguinte: metais, que normalmente tem 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência, esses metais dão esses elétrons, e quem tem 5, 6 ou 7, os não metais, recebem. Quem dá fica positivo, quem recebe negativo. Aqui no caso, as ligações covalentes ocorrem entre não metais, ou seja, todos eles têm 4, 5, 6 ou 7 elétrons. Então não tem ninguém para dar elétrons. Portanto, esses elétrons são compartilhados. Vamos ver como são compartilhados? Então vamos lá. Então, como exemplo, vamos supor o hidrogênio, que tem um elétron na camada de valência. Eu vou fazer elétron por um pontinho, tá? Ligado ao cloro, por exemplo. O cloro tem 4 elétrons. Nós vamos colocar assim: os primeiros 4 elétrons eu vou colocar isolados. A partir do quarto, eu começo a formar parzinhos. Então, 1, 2, 3, 4, eu tenho que colocar 7 elétrons de valência. Então, aqui 5, 6 e 7. Então, vejam que sobrou um elétron do cloro e um do hidrogênio. Nas ligações covalentes, eles vão compartilhar esses elétrons. Ninguém vai dar elétron para ninguém. Os elétrons serão compartilhados. Então a gente representa assim. Olha aqui, o hidrogênio ficou com 2 elétrons, adquiriu, portanto, estabilidade, e o cloro, 2, 4, 6,
8 elétrons. Adquiriu estabilidade, porque esses 2 elétrons pertencem ao mesmo tempo ao cloro e ao hidrogênio. Estão sendo compartilhados. Esse tipo de ligação aqui é chamado de, isso é uma fórmula eletrônica. Se eu substituir esses 2 elétrons por um tracinho, eu vou ter a fórmula estrutural. Olha aqui, H tracinho Cl. Esse tracinho, portanto, significam 2 elétrons compartilhados, tá? Essa fórmula aqui é chamada de fórmula estrutural. E finalmente, esqueça o tracinho, só coloco os átomos dos elementos químicos. Pronto. Essa fórmula é chamada de fórmula molecular, que é a mais utilizada. Embora essa fórmula não dê detalhes do tipo de ligação que ocorreu entre esses 2 elementos químicos. Vamos supor outro exemplo. Vamos supor o oxigênio. Oxigênio. E vou ligar a outro oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Então, olha o que eu vou fazer. 1, 2. Deixa eu tirar esse negócio daqui. 1, 2, 3, 4, 5. A partir do quinto, eu vou parear. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Só que eu não vou formar o parzinho aqui, eu vou formar aqui. E 6, eu vou formar aqui. Só que eu já coloquei 7. Então, vamos tirar isto daqui, tudo daqui, e colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha aí. Esses elétrons já têm parzinho. Quem precisa parzinho são esses 2. Então, vamos colocar outro oxigênio aqui. Então, ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada oxigênio tem 2 elétrons livres e que vão se ligar para completar a teoria do octeto. Esse vai ficar com 2, 4, 6, 8. Porque a partir desse instante, esses elétrons pertencem tanto a um átomo como ao outro. Mesma coisa está aqui. 2, 4, 6, 8. Se eu fizer a fórmula estrutural, eu substituí aqui um parzinho de elétron por um tracinho. Como aqui são 2 parzinhos de elétrons, eu vou substituir por 2 tracinhos. Então, a fórmula estrutural. E, finalmente, a fórmula molecular. Simplesmente eu escrevo O2. Esse 2 significa o quê? Que tem 2 átomos do elemento químico oxigênio ligados entre si. Só não indica como eles estão ligados, mas como eu falei, a fórmula molecular é a mais utilizada. O outro exemplo, vamos pegar o nitrogênio. Nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. Então vamos colocar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Não esqueçam que os 4 primeiros elétrons que eu coloquei estão isolados, estão separados. Eu vou mostrar porque aqui eu coloquei dessa maneira e não dessa ou dessa, tá bom?
e vai se ligar a outro nitrogênio, que também tem um. Deixa eu fazer os três aqui primeiro. 1, 2, 3, 4. E o quinto eu vou parear, como eu vou fazer aqui, olha. Pronto. Por que eu deixei esses elétrons livres, um na frente do outro nitrogênio? Porque eu sei que eles vão formar os parzinhos. Então esse nitrogênio vai ficar com 2, 4, 6, 8 elétrons. Esse nitrogênio, 2, 4, 6, 8 elétrons. Então percebam que são os elétrons livres que vão ser compartilhados. Representando isso daqui por tracinho, ficaria assim, ó. 3 tracinhos. E a fórmula molecular seria N2. Veja que esse 2 aqui não se refere ao número de ligações, se refere ao número de átomos do elemento químico ligados entre si. Então N2 por quê? Nós temos 2 átomos de nitrogênio ligados entre si. É a fórmula molecular. Esse tipo de ligação aqui é chamado ligação simples. Aqui, uma ligação dupla. E aqui, uma ligação tripla. Percebam que, apesar de ser dupla, é uma ligação. E aqui, ligação tripla, também é uma ligação. Então, para nós, daqui para frente, cada vez que 2 elétrons forem compartilhados, eu vou considerar como sendo um tracinho. Eu vou falar em tracinho, tá bom? Tracinho. Então, aqui, embora tenham 2 tracinhos, é uma ligação dupla. E aqui, embora tenham 3 tracinhos, uma única ligação, uma ligação tripla. É isso aí, turminha. Agora, nós vamos aprender a fazer as fórmulas molecular e eletrônica, estrutural e eletrônica, a partir da fórmula molecular. Então, por exemplo, eu dou essa fórmula molecular, SO2. E eu quero saber a fórmula estrutural e eletrônica, ou seja, a fórmula dos tracinhos, que é a fórmula estrutural, e a fórmula dos pontinhos, que é a fórmula eletrônica. Então vamos ver, primeira coisa que nós temos que saber é assim. Primeiro, eu vou escrever aqui, porque não sei se tem na apostila de vocês. Primeiro átomo, que no caso seria esse aqui, é chamado de átomo central. Por que ele é chamado de átomo central? Porque nele estão ligados todos os outros átomos da fórmula. Então, átomo central por isso. Todos os outros átomos estão ligados a ele. Para não ter dúvida, eu vou colocar de novo central. Estão ligados a ele quem? Ligados ao átomo central. Ao central. Segunda coisa importante. No caso dos ácidos, vamos lembrar, ácidos são substâncias químicas onde a fórmula molecular começa com hidrogênio.
HCl, H2SO4, HNO3, sempre começa com hidrogênio. Nos ácidos, esses hidrogênios, eles devem estar ligados ao oxigênio e não ao átomo central. Então, cada vez que for um ácido, o hidrogênio tem que estar ligado ao oxigênio, não ao átomo central. Há exceções, mas de uma maneira geral é assim. Ácidos que tiveram, obviamente, oxigênio, que são chamados oxiácidos, o hidrogênio tem que estar ligado ao O. Então vamos fazer primeiro a fórmula desse SO2. Dá uma olhada no que eu vou fazer. SO2. A primeira coisa que eu faço é colocar o esqueleto da fórmula. Eu sei que esse átomo de enxofre é o central. Então eu também sei que os dois oxigênios têm que estar ligados a ele. Não pode ser SOO, por exemplo, não. O primeiro é o átomo onde todos os demais estão ligados a ele. Então eu já fiz o esqueletinho. Falta saber como eu vou fazer as ligações. Olha o artifício que eu vou usar. Bom, vamos colocar aqui elétrons de valência. Elétrons de valência, então, daquele triângulo que eu fiz anteriormente, o S, que só tem um S, ele tem 6 elétrons de valência. E o oxigênio também, só que são 2 de oxigênio. Portanto, 2 vezes 6 elétrons de valência. Então, vou repetir. Naquele triângulo, nós vimos que tanto o enxofre como o oxigênio tem 6 elétrons de valência. O caso do enxofre, que só tem um, tem 6 elétrons de valência. No caso do oxigênio, que tem 2 oxigênios, cada oxigênio 6 elétrons de valência, 2 vezes 6. Portanto, no total, nós temos quantos elétrons de valência? 12 com mais 6, que são 18. Vou repetir. Naquele triângulo está escrito que tanto o enxofre como o oxigênio tem 6 elétrons de valência. Como nessa fórmula eu só tenho um enxofre, para o enxofre, portanto, eu tenho 6 elétrons de valência. Como eu tenho 2 de oxigênio e cada oxigênio tem 6 elétrons de valência, eu tenho 2 vezes 6. Portanto, 6 com mais 12, 18. Agora vamos verificar os elétrons necessários para completar a última camada. Então vamos ver. Como eles se completam? Eu falei o seguinte, todos os elementos químicos se completam com 8 elétrons na última camada, teoria do octeto. Apenas o hidrogênio se completa com 2 elétrons na última camada. Então vamos ver, como eu tenho um S só, ele precisa um único S, 8 elétrons para se completar. Como eu tenho 2 de oxigênio, cada um tem que se completar com 8 elétrons. Então, 2 vezes 8. Então, vamos repetir. Primeiro eu coloquei elétrons de valência, que a gente tem que saber aquela tabelinha. Esses elementos químicos, tanto enxofre como oxigênio, têm 6 elétrons de valência.
Como eu só tenho enxofre, 6 elétrons de valência. Como eu tenho 2 de oxigênio, 2 vezes 6, 12 elétrons de valência. 12 com 6, 18. Falei também que todos eles se completam com 8 elétrons na camada de valência, exceto o hidrogênio, que se completa com 2, tá? Já que se completam com 8, o S1 se completa com 8, só tem um enxofre. Como tem 2 oxigênios, 2 vezes 8. Se eu fizer a continha aqui, vai dar 2 vezes 8, 16, com 8, 24. Então vejam que eu preciso 24 elétrons para completar a fórmula. Completar os elétrons de valência, completar a última camada. Teoria do octeto. Mas eu só tenho 18. Portanto, faltam 6. 6 elétrons significa quantos pares de elétrons? 3 pares. Mas cada par não corresponde a uma ligação química. Se lembra quando eu fiz o parzinho, eu coloquei o tracinho. Cada tracinho corresponde a um parzinho de elétrons. Então, se eu tenho aqui 3 pares de elétrons, eu vou ter que fazer quantas ligações? 3 ligações. Ou seja, eu vou ter que colocar 3 tracinhos. Então vamos ver. Primeira continha. Elétrons de valência. Quantos elétrons cada átomo de cada elemento químico tem na última camada? Tanto enxofre como oxigênio tem 6. Como eu só tenho enxofre, 6 elétrons. Como eu tenho 2 de oxigênio, eu tenho 12 elétrons no total. Portanto, 18 elétrons. Total dos elétrons de valência. Para que eles se completem, teoria do octeto, tanto enxofre como oxigênio tem que se completar com 8 elétrons na última camada. Como eu só tenho enxofre, 8 elétrons. 2 de oxigênio, 2 vezes 8. Então, para que eles se completem, tem que ter no total 8 mais 16, portanto 24 elétrons. 24 elétrons para que eles se completem. 18 o que eles têm, portanto faltam quanto? 6. Como cada parzinho, 6, corresponde a 3 pares de elétrons. 3 pares. Como cada parzinho corresponde a uma ligação, 3 pares correspondem a 3 ligações. Então agora vamos completar essa nossa formulazinha. Eu tenho que colocar quantas ligações? 3. 1, 2, 3. Então está aí a fórmula do SO2, com as 3 ligações. Ah, mas e os elétrons que sobraram? Então vamos ver. Eu não preciso colocar, mas às vezes determinados problemas pedem os elétrons que sobraram, os parzinhos. Então vamos ver. Tem que ter 8 no total. O oxigênio aqui já tem 2 elétrons. 2, 4, 6, 8. Pronto. Está completinho, 8 elétrons na última camada. O enxofre já tem 2, 4, 6. Portanto, um parzinho só de elétron. Deixa eu aumentar a bolinha aqui, senão ninguém enxerga. E finalmente esse oxigênio, 2, 4, 6, 8. Pronto. São os elétrons que sobraram. Então é assim que nós vamos fazer as nossas fórmulas químicas.
Primeiro eu vejo elétrons de valência, que tem que decorar aquele triângulozinho para saber o número de elétrons de valência. Depois, como eles se completam, aí é fácil, todos com 8, menos hidrogênio com 2. E aí eu vejo a diferença. Para completar 24 elétrons, mas eles só têm 18. Então faltam 6 elétrons para que eles se complementem, para formar a teoria do octeto, né? Para respeitar a teoria do octeto. 6 elétrons correspondem a 3 pares. Como a gente sabe que cada par de elétron corresponde a um tracinho, eu vou ter que fazer 3 ligações. Estão aqui as 3 ligações. Antigamente, a gente fazia essa ligação aqui, porque veja, o enxofre, na verdade, que tem 6 elétrons, na verdade ele estaria completo aqui, 8 elétrons. A gente chamava essa ligação aqui de ligação dativa, que era feita com aquele parzinho que sobrou do enxofre. Hoje em dia não tem mais essa nomenclatura, tá? Ligação dativa, nós representávamos por uma setinha. Tem muitos livros que trazem ainda isso, mas não tem mais não. Combinado, turminha? Vamos ver o exemplo agora de um ácido. Só lembrando, ácidos, hidrogênio ligados ao oxigênio. Agora então, nós vamos ver um exemplo de um ácido, tá? Vamos supor aqui o ácido sulfúrico, H2SO4. Bom, primeira coisa que nós temos que fazer então é fazer o esqueleto dessa formulazinha, para depois nós completarmos com as ligações químicas. Olha o esqueleto. Átomo central não pode ser hidrogênio. Hidrogênio só tem um elétron. Jamais ele poderia ser átomo central. Então, cada vez que o primeiro elemento for hidrogênio, o átomo central é o próximo. Então, o átomo central aqui é o enxofre. O que é átomo central mesmo? É aquele onde todos os outros elementos estão ligados. Então, nós temos 4 de oxigênio. Olha aqui os 4. Ah, mas os hidrogênios vão caber onde? Nos ácidos, o hidrogênio, normalmente, na maioria das vezes, não está ligado ao átomo central. Ele está ligado aos átomos de oxigênio. Está aqui o esqueleto. Basta ver como que eu vou fazer essas ligações. Se tem dupla, tripla, ligações simples, mas o esqueletinho é esse. Átomo central, todos os outros estão ligados. Oxigênio se ligam ao átomo central, os átomos de oxigênio. Hidrogênio não. Nos ácidos eles devem estar ligados ao oxigênio. Então vamos fazer a mesma continha que nós fizemos no caso anterior. Lá vai. Elétrons de valência. Elétrons de valência. No caso do hidrogênio, o hidrogênio tem um elétron de valência. Hidrogênio é aquele do primeiro do triângulo. Ele tem um elétron de valência. Depois vem o enxofre, que tem 6 elétrons de valência. E o oxigênio, que também tem 6 elétrons de valência, só que são 4 átomos de oxigênio. Então, se eu somar tudo isso daqui, vai dar 7 mais 24. Então, eu vou ter aqui 31 elétrons. Então, eu vou repetir. O hidrogênio ele tem um elétron de valência, o enxofre... só esqueci uma coisa. O hidrogênio são 2 hidrogênios, né? Eu só coloquei um. Então, 2 vezes 1. Então, o número de elétrons de valência é 1. Só que tem 2 de hidrogênio.
tá bom? Bom, o enxofre só tem um, ele tem 6 de valência, o oxigênio também, 6 de valência, só que são 4 de oxigênio, portanto, 32 elétrons no total, 24, 32. Agora vamos ver para que esses átomos tenham a última camada completa. O hidrogênio é a única exceção, ele se completa com 2 elétrons. Então, quando eu coloco o hidrogênio aqui, que são 2 vezes 2, número de hidrogênio e número de elétrons para completar a camada de valência. O enxofre, que só tem um, se completa com 8. E o oxigênio também se completa com 8. Quando eu falo completar, todos se completam com 8, exceto o hidrogênio, que se completa com 2 elétrons na última camada. Como se completa com 8, são 4 oxigênio vezes 8. Se eu fizer essa continha aqui, vai dar 44 elétrons. 32, 44. Então, perceberam a continha? Primeiro elétron de valência, que eu tenho que decorar aquele triângulozinho, senão não vou saber elétron de valência. Agora, para que eles se completem, aí fica fácil. Todos se completam com 8 elétrons, exceto o hidrogênio, que se completa com 2. Portanto, eu vou ter o seguinte, eu tenho 44 elétrons, eu preciso para completar a fórmula. E eu só tenho 32. Portanto, 12 elétrons. Faltam 12 elétrons. Esses 12 elétrons que faltam correspondem a quantos parzinhos elétrons? A 6 pares. Ah, mas cada parzinho não é uma ligação química, portanto eu vou ter que fazer 6 ligações. Quarenta e 44 é o que eu preciso para completar a última camada, teoria do octeto. 32 é o que eu tenho. Portanto, faltam 12, 6 pares. Como cada parzinho corresponde a uma ligação, eu tenho que fazer 6 ligações. Vamos fazer as 6 ligações? Então tá aqui, ó. Eu tenho que ligar todos os átomos. Pronto, estão aqui as 6 ligações. Ah, e quanto aos elétrons que não se ligaram, aos elétrons que sobraram? Aí é fácil, é só a gente lembrar o seguinte. Esse hidrogênio aqui tem uma ligação, portanto, 2 elétrons. Ele está completo, não sobrou nada para ele. Esse oxigênio tem 2, 4. Para se completar com 8, logicamente, está aqui, ó, os 2 parzinhos que sobraram. 2, 4, 6, 8. Esse enxofre já tem 2, 4, 6, 8 elétrons, ele está completo. Esse oxigênio só tem 2 elétrons. Não esqueça, o tracinho corresponde a um parzinho de elétron. Então ele tem 2, portanto, 4, 6, 8. Esse daqui é a mesma coisa. Ele tem 2 elétrons e, como todos os elementos químicos, para completar a camada de valência, a teoria do octeto, tem que ter 8 elétrons, exceto o hidrogênio, que se completa com 2 elétrons. Então, como ele tem 2, 4, 6, 8. Esse oxigênio aqui já tem 2, 4, portanto, 6. Sempre que eu completar, eu vou completar com parzinho, tá bom? Assim. E esse hidrogênio já está completo com 2 elétrons.
Então, aqui está a fórmula do ácido sulfúrico e os elétrons que sobraram, que não precisaram se ligar a ninguém. Suave, turminha? Então, sempre assim, eu vou ver os elétrons de valência, que eu tenho que decorar aquela tabelinha, vou ver o que falta para que eles se completem, todos se completam com 8, menos hidrogênio que se completa com 2. A diferença vai me dar um número de pares de elétrons, portanto, o número de ligações. Antigamente, essas duas ligações aqui eram chamadas ligações dativas. A gente representava por uma setinha aqui e outra setinha aqui. Não existe mais. O que existe? Ligações covalentes. Suave? Suave. Então vamos ver agora a ligação metálica. Nós já vimos ligação iônica, ligação covalente. Ligação iônica, alguém dá elétron, alguém recebe. Quem dá fica positivo, quem recebe fica negativo e vai haver a formação do retículo cristalino iônico. Por isso que todos os compostos iônicos são sólidos. No caso das ligações covalentes, ninguém dá elétron para ninguém. Os elétrons são compartilhados, porque esse tipo de ligação ocorre entre não metais. E os principais não metais eu coloquei onde? Naquele triângulo. Então agora o último tipo de ligação, a chamada ligação metálica. Na ligação metálica é assim, ocorre entre metais. E nós já vimos que a tendência dos metais é dar elétron. Se ele dá elétron, ele fica positivo. E quando eu tenho um metal, por exemplo, metal sódio, ele é formado apenas por átomos de sódio. Então, se ele quiser dar elétrons, não tem que receber esses elétrons. Então, olha o que acontece. Os metais, olha os átomos aqui, tá? Eles vão dar elétrons, vão ficar, no caso do sódio, cada átomo dá um elétron. Vão ficar com carga positiva, porque eles têm que dar esses elétrons para estabilizar. Só que os elétrons não vão embora, eles não podem voltar para o átomo, porque o átomo não quer, ele falou, opa, eu quero me estabilizar, show, fora. Só que os elétrons, que são negativos, eles ficam atraídos por essas cargas positivas. Então os elétrons ficam rodeando esses cátions aqui, formando o que a gente chama de mar de elétrons. Bom, então o elétron não vai embora porque é atraído pelos cátions, cargas positivas. Mas também não pode voltar para os cátions, porque os cátions deram esses elétrons para que ficassem estabilizados. Então fica esse mar de elétrons ao redor dos cátions. Isso explica por que os metais, mesmo quando sólidos, eles são bons condutores de eletricidade. Eletricidade é fluxo de cargas. Como os elétrons estão livres, vai ocorrer o quê? Um fluxo de elétrons. Isso a gente chama de eletricidade. Então, o cobre, por exemplo, todos os metais. O melhor condutor, para dizer a verdade, o que menos aquece, né, porque conduz muito bem, é o ouro. O ouro é melhor em tudo, né? Ele é o melhor condutor, é o material mais dúctil que existe. Os metais, todos eles são dúcteis. Quer dizer, dá para a gente formar fios. Só que o ouro é o melhor dele. Com grama de ouro, eu consigo formar
2 quilômetros de fio. Olha como os fios são fininhos. É o único metal que eu consigo isso. E todos os metais são maleáveis. Maleáveis não quer dizer molinho. Maleável significa capacidade de transformar o metal em lâminas. Adivinha quem é o metal mais maleável que existe? O ouro. O ouro dá para fazer lâminas tão fininhas que chegam a ficar transparentes. Olha que legal. E os metais também, de uma maneira geral, eles apresentam altos pontos de fusão e ebulição. De uma maneira geral. Tem metal que ele derrete como talho a 37 graus centígrados, 36 graus. Você coloca na mão e ele derrete. É isso aí, turminha. Vamos fazer os exercícios? Vamos, turminha, então vamos lá. O primeiro exercício da página 132, tá? Então está escrito assim: considere as representações a seguir, nas quais estão indicados os elétrons do nível de valência. Então ele dá o hidrogênio, que nós já vimos, que tem um elétron de valência. Depois o outro, ele dá o flúor, da família 7A, flúor, cloro, bromo, iodo. Olha como nós vamos fazer. 1, 2, 3, 4. E depois eu vou completar aqui até 7, formando parzinhos. 1, então seria o 5, 6 e 7. Olha que legal! O flúor só pode se ligar com um elétron. Depois outro que ele dá é o enxofre. Olha o enxofre aqui, enxofre. O enxofre da família do oxigênio pertence à família 6A ou 16, portanto 6 elétrons de valência. Olha lá os 4 primeiros. 1, 2, 3, 4. E agora eu vou completar os parzinhos. Posso completar parzinho com quem eu quiser. O importante, poderia colocar parzinho para esse elétron, para esse, para esse. O importante é que eu tenho que completar 6 elétrons de valência. Então aqui e aqui, por exemplo. Veja, o enxofre pode fazer 2 ligações. Depois ele deu o fósforo. O fósforo, assim como o nitrogênio, pertence à família 5A ou família 15. Portanto, tem 5 elétrons de valência. Vamos colocar os elétrons? 1, 2, 3, 4. E vou formar um parzinho onde eu quiser com o quinto. O importante é que os 4 primeiros eu coloque os elétrons isolados. Então veja que o fósforo tem chance de formar 3 ligações com os elétrons que não estão pareados. Ele tem que formar parzinho. Então agora ele quer o seguinte: no A, ele quer que a gente faça a fórmula do HF. Bom, então vamos fazer. Olha, H, um elétron, F, 7 elétrons. Está aqui, ó. Pronto. Essa fórmula aqui é a fórmula eletrônica. Ele pediu a estrutural e a eletrônica. Está aqui a eletrônica, né? São 2 elétrons livres sendo compartilhados. Cada parzinho de elétron eu vou substituir por um tracinho. Isso daqui é fórmula eletrônica, porque está mostrando os elétrons, e essa daqui é a fórmula estrutural. Se ele tivesse pedido a fórmula molecular, seria simplesmente assim. Ele não pediu, mas eu estou colocando.
Depois o H2S. Vamos lembrar, o primeiro átomo é o chamado átomo central, onde todos os outros devem estar ligados a ele. Mas o primeiro átomo aqui é o hidrogênio, que só tem um elétron. Então ele não pode ser átomo central, nunca. Então, como tem HS, H não pode ser o átomo central é o S. Então vamos colocar os elétrons do S, ele tem esses elétrons aqui, ó. Assim, ó. Percebendo que tem 2 elétrons livres para entrar os 2 hidrogênios aqui. Pronto. Olha lá, compartilhando. Cada hidrogênio ficou com 2 elétrons e o enxofre ficou 2, 4, 6, 8. Porque os elétrons compartilhados, como o nome já diz, pertencem ao mesmo tempo aos 2 átomos. Se eu for representar a fórmula estrutural, eu troco o parzinho de elétron por um tracinho, pronto, olha. Ou simplesmente um H2S. O C, pH3. pH3. Então vamos lá. O primeiro átomo é o átomo central. Olha ele aqui, ó. E ele tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Vamos colocar o quinto aqui. Eu posso colocar em qualquer lugar, tá? Eu tenho que colocar 3 hidrogênios. E vejam que tem exatamente 3 elétrons livres. Eu coloco o hidrogênio aqui, coloco o outro hidrogênio aqui e o outro hidrogênio aqui. Cada hidrogênio tem 2 elétrons e o fósforo ficou com 2, 4, 6, 8. Cada parzinho de elétron eu vou substituir por um tracinho. Então ficou pH aqui, aqui e aqui. Olha que simples. E finalmente o SF2. Átomo central S. Olha o S aqui. Ele tem aqui 6 elétrons. Não esqueça que eu coloquei primeiro 4 elétrons livres e depois fui formando um parzinho. E o flúor, dá uma olhada, o flúor tem 7. Sobra um elétron livre para ele. Ele tem 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Olha aqui, formou um parzinho. Como são 2 de flúor, obviamente tem esse outro elétron aqui do enxofre, então eu vou colocar outro flúor aqui. Tem 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Cada flúor ficou com 2, 4, 6, 8 elétrons. 2, 4, 6, 8 elétrons. E o enxofre? 2, 4, 6, 8. Todo mundo feliz. Substituindo o parzinho de elétron por tracinho, vai ficar F, S, F. Olha que legal. Molezinha? Molezinha. Então vamos fazer o segundo exercício. O exercício 2, ele diz assim: complete as ligações das fórmulas apresentadas a seguir conforme as orientações. Então, na verdade, ele quer a fórmula do NH3. Ele escreve assim: precisa para estabilizar. O N, veja que ele precisa 8 elétrons e nós já vimos isso. Todos os elementos químicos se estabilizam com 8 elétrons, exceto o hidrogênio. Então, aqui por isso que está 1 nitrogênio vezes 8, que vai dar
8. Então, completem aí com 8. 3 de hidrogênio. Veja que o hidrogênio é o único elemento que, para se estabilizar, ele necessita de 2 elétrons. Por isso que está aqui 3, que são 3 hidrogênios, vezes 2, o que dá 6. Total de elétrons, 8 com 6, 14. Então, para que esse átomo se estabilize, ele necessita 14 elétrons. Agora, possui na camada de valência. É aquele triângulozinho que nós temos que saber. 1 de nitrogênio, 1 vezes 5. Por que vezes 5? Porque o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Portanto, que dá 5. 3 de hidrogênio. O hidrogênio, ele tem 1 elétron na camada de valência. Como são 3 de hidrogênio, 3 vezes 1, 3. Total de elétrons, 8. Qual a diferença entre os elétrons que ele tem e aquele que ele precisa para se estabilizar? Para que ele se estabilize, ele precisa 14 elétrons e ele só tem 8. Faltam, portanto, 6. Esses 6 elétrons correspondem a 3 pares de elétrons. Portanto, qual o total de ligações? 3. Então, vamos fazer a fórmula. Eu já sei que eu tenho que colocar 3 ligações. Então, lá vai. NH3. N é o átomo central e a ele estão ligados todos os outros átomos. E segundo o que nós calculamos aqui, eu tenho que colocar 3 ligações. Está aqui. Vamos ver os elétrons que sobraram. Hidrogênio está completo, 2 elétrons. 2 elétrons, 2 elétrons. O nitrogênio tem 2, 4, 6, 8. Então fica um parzinho aqui sobrando. Essa é a fórmula do gás amônio. Depois ele quer a fórmula do SO3. Então, vamos fazer a fórmula do SO3. Me acompanhando aí. Vamos lá ver. Para estabilizar, o enxofre só tem 1. Portanto, todos os elementos químicos se estabilizam com 8 elétrons, exceto o hidrogênio. Então, 1 enxofre vezes 8. Portanto, coloque aí 8. Depois, 3 de oxigênio. Oxigênio também se estabiliza com 8 elétrons. Então, coloque um 8 aí. 3 vezes 8, total de 24 elétrons. Total de elétrons, 8 mais 24 dá 32. Completem o 32 aí. Possui na camada de valência, aquele triângulo que nós temos que saber, 1 enxofre. Então, 1 vezes 6, porque o enxofre tem 6 elétrons de valência, o que dá 6. E o oxigênio, como tem 3 oxigênios, e cada um tem 6 elétrons de valência, eu coloco 3 vezes 6. Onde eu estou? 3 vezes 6, que dá 18. Somando 6 mais 18, total de elétrons, 24. Então, percebam, para que esses átomos se estabilizem, são necessários, no total, 32 elétrons. Só que eles só têm 24. Por isso que está escrito assim, diferença entre os totais de elétrons. 32 menos 24, que dá 8. 8 corresponde a quantos pares de elétrons? Quantos pares eletrônicos? 4. Cada parzinho eletrônico não corresponde a um tracinho, a uma ligação, portanto, total de ligações, 4. Ou seja, eu vou ter que fazer aqui
4 ligações. Então eu coloco o enxofre, que é o átomo central, todo o resto tem que estar ligado a ele. Eu tenho que colocar quantas ligações? 4. 1, 2, 3. E agora a quarta ligação, eu tenho que formar um parzinho, uma ligação dupla, que pode ser com qualquer oxigênio. Por exemplo, esse daqui. Então, essa é a fórmula do SO3. Antigamente, essas duas ligações aqui eram chamadas de ligações dativas. Hoje não tem mais isso. Então, vamos ver o enxofre. Ele tem 2, 4, 6, 8 elétrons. Cada tracinho um parzinho de elétron. Vamos ver esse oxigênio. Ele tem 2, 4, 6, 8. Os elétrons que sobraram. Esse daqui tem 2, 4, 6, 8. Os elétrons que sobraram. Esse só tem 2, 4, 6, 8. Os átomos, para que fiquem estáveis, tem que ter 8 elétrons na camada de valência. Então, isso aí é a fórmula dos elétrons que sobraram. Depois, na última questão, a questão número 3, é para a gente indicar o tipo de ligação presente em cada substância. Então, vamos colocar de novo aquele nosso triângulo mágico. Esses são os principais não metais. Então, para facilitar a nossa vida, é assim. Se eu tiver um composto formado por elementos aqui presentes ao triângulo, a ligação é covalente. Então, vamos dar um exemplo aqui. HNO3. Dá uma olhada, o H está aqui, o N está aqui, o O está aqui. Todos pertencentes ao triângulo. Portanto, trata-se de uma ligação covalente. No entanto, se eu tiver um elemento daqui e um elemento que não esteja aqui, por exemplo, NaNO3. O N está aqui, o O está aqui. Mas o Na está aqui? Não. Então, isso é uma ligação iônica. Então, sabendo essa tabelinha, facilita a nossa vida. Ah, mas tem mais não metais? Tem. Mas esses são os principais. Então, pensa assim. Estão ligados entre si? Covalente. Se tiver pelo menos um que não esteja aqui, é um metal, a ligação é iônica, tá? Então vamos lá ver. Ele quer saber, ele escreve assim, indique o tipo de ligação presente em cada substância. E a primeira substância que ele coloca aqui é o óxido de cálcio. Então vamos ver, o O está aqui? Está. Mas o cálcio está aqui? Não. Então, isso é uma substância iônica. O próximo, CO2. O C está aqui no meu triângulo? Está. E o O também? Sim. Então, é uma ligação covalente ou molecular. Depois, o C... Alguma coisa formada só por átomos de ferro trata-se de uma ligação metálica. Portanto, ferro, só tem átomos de ferro aí. Então, uma ligação entre átomos de metais, que estão fora da tabelinha. Então, a ligação é metálica. Assim ocorre com o Hg
Olha lá, Hg é o metal mercúrio. Um monte de Hg ligados entre si. Então, também é uma ligação metálica. E, finalmente, o cobre. Um monte de átomos de cobre ligados entre si. Vai formar o quê? Um metal. Ligação metálica. É isso aí, ô Tchuninha. Hoje, minha assistente de produção é a Lula. Olha ela aqui. Olha que coisinha mais gostosa. Olha que gostoso, meu Deus. É minha assistente essa daqui. Puxa. É, parece...